eu vou contar uma história de assédio moral. E vocês me dizem se essa história tem mesmo elementos de assédio moral ou não, na opinião de vocês, tá? Eu não vou citar nomes, eu não quero identificar ninguém, é apenas uma história, vocês me dizem, tá? É uma história que, por sinal, é muitas vezes corriqueira nos espaços da educação, principalmente da educação pública no Brasil. Acontece, infelizmente, muito isso. Uma determinada professora temporária, ela foi colocada para fora porque a gestão alegou que a professora ela estava inapta para a área ou disciplina a qual ela foi contratada, porque a metodologia da professora não contemplava os requisitos da disciplina, disciplina, enfim, da área de humanas, vamos dizer assim. E aí fizeram uma reunião do conselho escolar, não chamaram a professora, e aí se fundamentou que ela deveria sair, né, do cargo. E aí fizeram também um processo administrativo para justificar que ela não estava apta e tal e tudo. E aí, numa reunião dessa gestão com o marido da professora, a gestão toca nesse assunto, dizendo, olha, a sua esposa, ela teve que sair porque a metodologia dela não estava adequada, a diretriz da disciplina. E aí ele diz assim, mas peraí, vocês estão dando sugestões pedagógicas a ela? Aí a gestão, sim, são sugestões pedagógicas. Aí ele diz, ora, se são sugestões, então ela não é obrigada a seguir as sugestões. Existe a questão da autonomia pedagógica do professor, né? Claro, na medida da razoabilidade, né? E aí a gestão responde que se é uma professora que está começando a carreira, então ela não deveria ter aquela postura de recusar ou questionar as orientações pedagógicas da gestão. Não importa se o marido dela está há mais de 10 anos na escola pública, não importa se o marido dela é doutor, mestre no assunto, e eles fizeram junto aquela metodologia, aquele plano de aula, não importa. Importa que essa professora, por estar no começo da carreira, ela tem que obedecer às diretrizes pedagógicas da gestão. Então, olha como é interessante, porque isso não estava escrito no processo administrativo. Era uma razão outra, uma razão subjetiva, que não tem a ver com metodologia, porque a metodologia dela era a mesma do seu marido, e o seu marido, inclusive, era uma metodologia elogiada na escola, mas é a diferença de temperamento. Ela tem um temperamento diferente do seu marido, obviamente. Então, houve aí o quê? Há uma rescisão contratual em que se alegam questões metodológicas, mas que eram questões apenas de postura. A gestão não gostou da postura da professora, desafiando e questionando essas orientações pedagógicas, né? Que obviamente no espaço de educação democrática isso é a coisa mais comum que existe, inclusive era uma ocasião perfeita para se levar para o planejamento, né, dos professores da área, discutir aquele itinerário dos capítulos, né, dos conteúdos, e inclusive tem um detalhe aí, que se a questão alega que não tinha conteúdos relativos àquela exigência daquela disciplina, a gente sabe hoje em dia que o novo ensino médio não é mais conteudista, é a questão das competências, né? Então o que está em jogo são as competências, não necessariamente o conteúdo, disciplina tal, área tal, isso está meio diluído, inclusive as provas do Enem vêm mostrando isso, né? Então o que vocês acham? Vocês acham que a gestão nesse caso abusou da sua autoridade? Houve realmente uma perseguição? Ou não? Ou você acha que quando a gestão diz que a professora tem que obedecer porque ela estava começando a sua carreira, isso é legítimo, isso é válido, juridicamente válido, e a gestão tem todo o direito de desligar a pessoa do trabalho, daquele contrato, daquela turma, daquela cargo, pura e simplesmente porque o professor teve divergências em questões de natureza pedagógica? O que vocês acham?